Você já imaginou você ser capaz de localizar aquele momento perfeito no mercado, aonde o risco é baixo, o retorno é altíssimo? E se eu te dissesse que é possível vender lá na máxima ou então comprar lá na mínima com uma precisão muito grande? E é nesse vídeo aqui que eu vou revelar para vocês a metodologia através do Price Action, que é o que eu utilizo, para você poder identificar essa oportunidade que eu considero extremamente lucrativa. Então, se você quer aprender comigo como localizar esse padrão, fica até o final. E eu vou mostrar esse padrão em cima de um trade que eu peguei no dia de ontem no dólar e eu vou explicar para vocês exatamente o que vocês têm que observar para conseguir pegar esse tipo de operação. Antes da gente começar, se você não me segue no Instagram, eu vou te convidar para me seguir, @ShotScalperTrades. É muito simples, é só você ir lá no Instagram, você vai me achar. Operações como essas aqui que eu vou demonstrar para vocês aqui, a explicação, eu pego e muitas vezes eu compartilho lá, eu gravo, mostro financeiro, então me segue lá. Então vamos lá. Eu bato muito na tecla, pessoal, de vocês aprenderem sobre estruturas do preço, né? Sobre o que é uma tendência de alta na prática, o que é uma tendência de baixa. Muita gente acha que sabe. Ah, o mercado está numa tendência de baixa porque está caindo, está numa tendência de alta porque está subindo. Certo, mas você precisa entender os critérios também, né? O porquê que uma tendência de alta é uma tendência de alta ou porque uma tendência de baixa é uma tendência de baixa. E nós temos também um mercado consolidado que é ele fazendo topos e fundos na mesma região. Então vamos lá. Para que eu tenha um movimento altista, eu preciso que o mercado esteja rompendo os topos anteriores. E quando eu falo romper, é o preço fechar por cima. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó, prático para que vocês entendam. Imaginem, oh meu Deus, vamos pegar aqui um topo. Ó, esse topo aqui, ó. Imaginem que eu tenho esse topo, tá? O mercado ele vem subindo e ele me marca esse topo aqui. Para que eu tenha, pessoal, uma tendência de alta válida, né, o mercado ele precisa romper esse topo para continuar subindo, certo? Por quê? Porque se ele não romper o último topo aqui, ó, como que ele vai estar numa tendência de alta? Ele precisa estar rompendo os últimos topos. E quando eu digo romper, é fechar dois candles acima. Então perceba que ó, o 35 fecha por cima do 16, o 36 também fecha por cima do 16, ele validou o rompimento desse topo. Então a tendência de alta está válida. Perceba de novo, ele marca um topo aqui, e aí de novo você tem o candle 40 e o 41 fechando por cima, a tendência está válida. Só que chega um momento que o mercado não consegue mais fazer isso. Ele passa a não ter força, por exemplo, de romper o topo. Ele meio que cansa o movimento. E é aqui, nesse exato momento, que pode surgir boas oportunidades de você vender com um risco muito curto e um alvo bem grande. Só que nós temos que tomar cuidado com algumas coisas, tá? Nós temos sempre dois tipos de falhas de rompimento, né? A falha de rompimento micro e a falha de rompimento macro. Inclusive, se esses termos ficou um pouco confuso para você, eu quero nesse vídeo aqui convidar você para participar da minha Black Friday, que vai acontecer no dia 21 de novembro. Vai ser nesse dia que eu vou liberar o maior desconto da história da minha mentoria. Vai ser uma mentoria vitalícia e lá dentro você vai aprender tudo que você precisa saber para que você opere bem o Price Action. Então, tem um link aqui embaixo, você precisa clicar nele, fazer o seu cadastro, porque a live que eu vou revelar os preços, né, vai ser dia 21. E pode ter certeza, são preços que eu nunca pratiquei antes, eu nunca fiz esses preços e eu provavelmente nunca mais vou fazer porque está muito baixo. Foi pensando de fato em ser algo agressivo para que todos consigam participar. Então, ó, clica aí embaixo e já faz o seu cadastro. Então vamos lá. Nós temos a quebra micro e a quebra macro. Resumidamente, a quebra, a falha de estrutura micro é quando você tem várias pernas da tendência ali, o mercado está subindo muito forte. Então, quando ele faz esse padrão de falha de rompimento, quando ele passa a não conseguir romper o topo anterior, esse padrão ele não é tão forte, porque às vezes o mercado pode estar só ganhando um fôlego a mais para voltar a subir. Agora nós temos o padrão de falha macro, que ele ocorreu no dia de ontem, que é basicamente quando o preço ele sobe ou ele cai em uma perna só. Se nós observarmos aqui, nós temos um fundo formado, tá? Aqui não é fundo, porque fundo é mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Tudo isso daqui eu explico detalhadamente dentro da minha mentoria. Então não perde essa Black Friday. Então nós temos esse fundo aqui e nós temos este último topo formado. Então nós tínhamos uma FIBO aqui, ó, de mínima a máxima, certo? E aí, o que que nós precisamos observar aqui?
Uma vez que o mercado marca este topo, ele tenta uma correção e ele volta para tentar romper este topo. Se eu estou dentro de uma tendência forte, eu preciso que o preço rompa o último topo. Então, por exemplo, esse é o último topo, ele precisa romper. Esse é o último topo, ele precisa romper. Aqui estava meu último topo. Só que quando o mercado ele vem para essa região de topo, eu começo a identificar o quê? Dificuldade no rompimento, pavio, rejeição, né? O que eu chamo de gatilho, que é um candle que me sugere entrada de pressão vendedora e me sugere trade. Né? Exatamente nesse momento que eu vejo o mercado tentando romper o topo aqui e não conseguindo romper com formação de gatilho, é onde eu assumo o meu trade. Inclusive, esse trade aqui, ele está postado lá no Reels do meu Instagram, @ShotScalperTrades. Quem assistir esse vídeo pode ir lá no Instagram que vocês vão ver a operação gravada. Então, eu faço a minha entrada exatamente nesta região, no rompimento da mínima do 16. Eu coloco o meu stop acima do topo, certo? Acima da máxima. Qual que era o meu objetivo? Dentro de uma quebra de estrutura macro, que era o que aconteceu aqui, o objetivo do mercado é reverter o movimento para outra ponta. Então, por exemplo, se ele está quebrando uma estrutura macro aqui na máxima, o objetivo dele é jogar para a mínima. Se ele está quebrando uma estrutura macro aqui na mínima, o objetivo dele é jogar para a máxima. Dito isso, o que eu cogitei? Um risco aqui nessa amplitude deu mais ou menos 11 pontos e meio, tá? Com um alvo final lá na mínima do dia, o que estava me dando 3 vezes o meu risco. E dava para ter tentado buscar um pouco mais. Só que como eu sabia que o alvo técnico era a mínima do dia, eu preferi ser mais conservador. Dito isso, 17 me acionou, o mercado tentou voltar para pegar o meu stop. Inclusive, quando eu postei esse trade lá no Instagram, muita gente comentou: Arthur, tem que ter muito sangue frio para não zerar a operação, não sei o quê. Galera, é o que eu sempre falo. Você tem que ter o conhecimento, você tem que saber o que você está fazendo e você tem que deixar o mercado trabalhar. Você tem que saber que o mercado é soberano. Então não adianta você ficar querendo zerar a operação, ficar com medo. Cara, se tiver que voltar, você vai tomar um stop que seja dentro do seu gerenciamento e vai para a próxima. Mas é um trade que tem um potencial muito grande de te dar um risco pequeno e um retorno alto, entende? Então, ó, demorou bastante. Mas por volta ali de 2 horas da tarde, o mercado deu meu alvo final, tá? A operação está gravada. Eu entrei com um risco de mais ou menos 11 pontos, 11,5 e saí ali com praticamente 35 pontos de alvo. E depois o mercado ainda caiu mais, ó. Ele ainda desceu mais, né? Chegou a dar ali, deixa eu ver quantos pontos a mais ele deu. Chegou a dar mais 20 pontos a mais. Vamos colocar que ele deu aí mais, ele deu 5 para 1, tá? Esse trade. Só que eu saí com 3 para 1. Esse trade aqui, esse tipo de movimentação de falha de rompimento macro, é um trade que muitas vezes te fornece um stop curto e um alvo grande. Hoje nós tivemos uma leitura semelhante aqui no índice, tá? Que foi o mercado. Ele vem em um movimento de alta, tá? Não consegue segurar a alta e joga para a mínima do dia de novo. Esse trade aqui, ele é muito semelhante ao trade do dólar. Só que aqui no caso é um teste de mínima. Ele deixa gatilhos, só que esse daqui eu não achei muito interessante entrar, por quê? Porque a mínima ficou muito grande, ó, a região. Então, para entrar aqui, você precisaria posicionar o seu stop lá embaixo da mínima. Então, eu preferiria muito mais que o mercado tivesse descido um pouco mais, deixado gatilhos mais próximo da mínima, para que eu entrasse com o menor risco possível e eu conseguisse surfar o maior movimento. Então, assim, aqui nesse caso, nós tínhamos um stop aqui de 360, 410 pontos mais ou menos. Ele já deu aqui, ó, 520. Já pagou uma vez o risco, mas eu achei o stop caro. É bom quando ele está bem perto da mínima ou quando ele está bem próximo da máxima, porque aí o seu stop fica bem curtinho, o seu alvo fica grande. Façam o teste aí, pessoal. Comecem a buscar esse tipo de movimentação de falha de estrutura. Arthur, eu tenho dificuldade para identificar esse tipo de movimento. Na hora que você está falando parece fácil, mas na hora que eu estou operando não é fácil. Então,
Não perde a Black Friday que vai acontecer agora no dia 21. Eu posso garantir para vocês, hoje eu tenho milhares de alunos, tem alunos que já vivem de mercado. Eu posso garantir que a mentoria é transformadora. Eu não preciso ficar querendo convencer vocês aqui, falando várias coisas, porque os meus alunos é o meu cartão de visita. Então, quem me acompanha há mais tempo, há anos, sabe que eu tenho já uma história aí nesse meio, sem precisar me corromper, sem precisar oferecer luxo, nada disso. É o conhecimento, conhecimento que transforma. Então é isso, pessoal. Vou finalizando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, fortalece o nosso trabalho aí e espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto, um abraço e até a próxima.